Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, trouxe uma aulinha para vocês referente ao capítulo 4 do livro 1 do primeiro ano do ensino médio, que o tema é Cartografia e Elementos de um Mapa. Meu nome é Ana Carolina, sou professora de Geografia do Instituto de Anália Viana. Então vamos lá? Primeiro eu tenho aqui algumas formas de representação do nosso planeta, porque a cartografia justamente é isso, é representar o nosso planeta através de imagens, desenhos, para que a gente consiga fazer essa leitura. A gente tem os mapas, que são as formas planas, bidimensionais, a gente tem o globo terrestre e fotos aéreas. Vamos falar um pouquinho de história dos mapas. A gente tem mapas lá nas antigas civilizações, esboços desses mapas que a gente tem hoje. Sendo que eram mapas que representavam umas localidades bem pequenas, até porque as pessoas iam a esses locais e tentavam reproduzir com informações bem rústicas, com pontos de referência como rios, montanhas, confeccionados em argila, pedra ou madeira. E é só a partir do século VII que a gente começa a ter mapas em papel. E isso tudo ele é aprimorado por causa das grandes navegações a partir do século XVI, que aí a gente começa a ter equipamentos, tecnologias para aquele momento que darão maior detalhamento na confecção desses mapas, como o astrolábio, por exemplo, que está aí nessa imagem, que auxiliavam muito os navegadores para a conquista de novos territórios, para que viesse a se tornar suas colônias, tá bom? Hoje, nós temos vários outros equipamentos que auxiliam na confecção dos mapas. Por exemplo, a aerofotogrametria, que na verdade são sistemas de fotos tiradas de aviões, de máquinas presas a aviões, para que se tenha uma noção mais exata de dimensão, posição, forma do que quer ser retratado no mapa. Nós temos o sensoramento remoto, que são imagens de satélites, ou seja, que não precisa ter contato com determinados locais para que se tenham imagens que tenham informações, são através de sensores. GPS, que é uma série de informações, né, que chegam de vários satélites na órbita terrestre, que são codificadas e transformadas em números para que você tenha precisão de localização em qualquer área da superfície terrestre. O GPS a gente já usa, né, não só para confecção de mapas, mas a gente usa na nossa vida, no nosso cotidiano. Geoprocessamento, que são justamente os locais que juntam as técnicas que são criadas para fazer análise, simular os impactos humanos, por exemplo, impactos ambientais em determinada área. E o SIG são os locais de armazenamento, são o sistema de armazenamento de todas essas informações. Então, juntando todas essas informações, a gente tem hoje mapas muito mais precisos, feitos ou por instituições governamentais ou empresas privadas. Enfim, hoje a gente tem a elaboração de mapas de forma muito mais real dos espaços. A gente vai falar um pouquinho de projeções cartográficas. Representar um espaço em mapas é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque a gente está falando do planeta Terra, que tem forma de geóide, que é uma figura muito parecida com uma esfera, e é uma figura tridimensional. E os mapas, eles são bidimensionais. Então não tem como você fazer isso sem que distorça, deforme alguma área. Por isso foram criadas as projeções cartográficas para que tentasse resolver de alguma forma esse impasse. Nós temos as três principais projeções, que é a cilíndrica, a cônica e a azimutal. Vou falar um pouquinho de cada uma. A cilíndrica, vocês vão observar que a Terra ela envolta um cilindro e as áreas que encostam, as áreas tangenciais, são as áreas que vão justamente ser as mais precisas em relação à informação. Então, o que a gente consegue entender? Que, por exemplo, nessa projeção cilíndrica, as áreas próximas à linha do Equador,
elas vão ficar sem deformações ou com menor quantidade de deformações, serão mais precisas. Em compensação, quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, em maiores latitudes, vão ficando mais deformadas, são representadas de forma muito maior. Essa projeção ela era usada muito por Mercator, para poder representar os Estados Unidos, a Europa, no caso ali estávamos falando da Europa, de forma maior do que ela realmente é. Na projeção cônica, que a Terra é em volta a um cone, você consegue observar que as áreas de médias latitudes, que é a área onde passa os Estados Unidos e onde passa a Europa, por exemplo, são as representadas de formas mais reais. Em compensação, as áreas próximas à linha do Equador e as áreas dos polos são as áreas que vão sofrer mais deformação. As áreas dos polos vão ficar menores do que o tamanho original e as áreas da linha do Equador maiores do que o tamanho original. E a azimutal, ela pode ser colocada, né, representada de qualquer parte do planeta, mas ela é mais usada nas regiões polares, porque ela vai ter mais precisão no centro desse círculo e nos arredores, nas pontas do círculo, vai ficar mais distorcida, mais aumentada. Agora a gente vai falar um pouquinho de elementos do mapa. Os mapas eles precisam ter alguns elementos para a gente poder identificar um mapa e identificar a precisão do que ele quer falar. Por exemplo, um título. A gente precisa saber de onde esse mapa está representando e o que ele está querendo nos falar. Por exemplo, um mapa político da Europa, um mapa de relevo do Rio de Janeiro, para a gente saber o que a gente vai, sobre qual espaço a gente está falando. A legenda, porque não seria possível escrever todas as informações que a gente quer mostrar no mapa no próprio mapa. Então, a gente usa a legenda para agrupar essas informações e colocar as características. Pode ser, por exemplo, cores ou símbolos, e a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Orientação, que pode ser através da rosa dos ventos, ou pode ser pelo menos uma seta indicando onde é o norte, para que a gente saiba posicionar esse mapa e saber, né, de qual realidade a gente está falando. Fonte, da onde saiu essas informações e quem elaborou esse mapa. E coordenadas geográficas que normalmente são representadas por paralelos e meridianos, ou seja, linha do Equador, Trópico de Câncer e Capricórnio e o meridiano de Greenwich. Falando de novo da legenda, trouxe esse exemplo para vocês verem. Já pensou se não tivesse uma legenda para a gente saber que cor e o que cada linha dessa está representando? Por isso é importante a gente saber a legenda, ou melhor, é importante o mapa ter uma legenda para que a gente possa fazer essa leitura. Lembrando que esse mapa aqui também tem os outros itens que a gente conversou. Por exemplo, fonte, a escala, a rosa dos ventos. Acho que eu não falei de escala. Escala é porque a gente precisa saber de que tamanho real a gente está falando, representando naquele espaço. E a gente vai falar um pouquinho mais de escala na frente. Olha aí as convenções universais ou convenções cartográficas. A pessoa que vai fazer o mapa, ele não pode escolher que símbolo ele quer, que vier à cabeça para ele acrescentar naquele mapa. Ele segue uma convenção. Por exemplo, que símbolo vai mostrar que é um hospital, um aeroporto. Esses símbolos eles precisam ser reconhecidos em qualquer mapa, em qualquer língua. Por isso que existe essa convenção. Essa convenção também vai falar de linhas, ela vai se referir às cores a serem usadas, o sombreamento, os sinais. Ela não, ou seja, não é livre na confecção que o cara quiser fazer, não. Tem que seguir essas convenções. Falando lá de escala, como eu tinha falado. Existem as escalas numéricas que elas representadas, 1 centímetro equivale a 25 mil centímetros do mapa, do espaço real. Ou as escalas gráficas, que é uma reguinha que também vai mostrar que 1 centímetro, no caso, está equivalendo a 10 metros e assim vai. Tipos de mapa. Nós temos mapas que eles, como eu já tinha falado, representam de forma bidimensional, ou os mapas
que representam a forma tridimensional. E no caso desse que vai representar a forma tridimensional, só o globo terrestre. Ou seja, o globo terrestre, aquele que a gente está acostumado a ver, não, ele é o que menos distorce, porque ele representa a forma da Terra de fato como ela é. Para a gente só poder separar o que é mapa e o que é carta, mapas é quando a gente está falando que a escala é pequena. O que significa isso? Escala pequena tem a ver que 1 centímetro equivale a muitos quilômetros de extensão do território que quer ser representado. Por exemplo, o mapa mundi. No mapa mundi eu quero botar o mundo representado naquele espaço. E que características eu vou ter em relação a isso? Não vou ter muita riqueza de detalhes. É muito comum a gente ouvir assim, Iguaba não está nem no mapa. Por quê? Porque no mapa do mundo, Iguaba, por ser uma cidade pequena, e todas as outras cidades aqui ao nosso redor, elas não conseguem ter a sua representação. Mas, por exemplo, numa carta, que a escala ela é média, eu já consigo ter uma riqueza maior de detalhes. E numa planta, mais ainda. A escala é bem grande. Na escala grande, eu consigo colocar muitos detalhes. A escala grande ela é usada para representar espaços menores. Por exemplo, um bairro. Aí eu vou conseguir botar nome de rua, casas. Na escala média, já são espaços médios. E na escala pequena, espaços bem grandes, tá bom? Pessoal, importantíssimo. Leiam o capítulo, tragam dúvidas. Os vídeos ajudam muito, mas são falados de formas simplificadas, até para que vocês não fiquem muito cansados. E essa troca de vocês trazerem dúvidas, informarem o que não entendeu, é muito importante para a gente poder melhorar o nosso aprendizado, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Beijo para vocês.